Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro histórico. Pessoal, sejam muito bem-vindos a esse reencontro, esse comeback que nós estamos fazendo aqui para o segundo semestre, atingindo aí o terceiro bimestre, beleza? Hoje a nossa aventura histórica começa na página 102, no capítulo 2, sobre os povos, os primeiros habitantes do Brasil, correto? E aí vocês já se deparam com o crânio, vamos discutir um pouquinho sobre esse crânio, tá bom? Então esse crânio, ele nada mais foi denominado aí como Luzia, tá? Ele viveu aproximadamente aí 11 mil anos atrás. E através dele, ele foi encontrado aí em Lagoa Santa, Minas Gerais, na década de 70, né, aproximadamente aí 1974. Só que ele só teve uma relevância e, digamos assim, uma notoriedade, uma visibilidade na década de 90, correto? E através desse crânio encontrado ali, né, enfim, na Lagoa Santa, Minas Gerais, ele trouxe algumas teorias. Uma teoria de que no mínimo o Brasil teve duas levas, né, de povoamento. Como assim, de população? Porque o crânio encontrado, né, em 1970, ele tinha algumas características que eram diferentes dos povos originários encontrados em 1500. Peraí, não bate, entendeu? Eles tinham características negroides. Luzia tinha características negroides, uma vez que se tratava de uma pessoa identificada enquanto mulher de aproximadamente 20 anos, correto? Então, através disso, de estudos, Walter Neves com o pessoal ali, ele teve essas conclusões de que, peraí, então no mínimo nós temos duas levas, né, de seres humanos que habitaram o Brasil, beleza? Dando continuidade ao nosso conteúdo, eu só gostaria de falar para você que nós vamos dividir a aula em duas, tá? Esse momento aqui de explicação e depois o podcast para as atividades. Você já deve estar mais ou menos acostumado, né, com esse sistema. Continuando. Então, nós vamos falar sobre sítio arqueológico. Luzia foi encontrada em um sítio arqueológico, né? O que é um sítio arqueológico? Sítio arqueológico é todo lugar onde há registros de civilizações que outrora viveram ali ou ainda vivem ali. E dentro desse sítio arqueológico, pessoal, é muito importante nós entendermos que há diversos fatores. Na página 106, né, lá no Sambaqueiros, quando a gente for estudar lá, um pouquinho mais à frente, tá, nós vamos nos deparar, 106 não, página 105, mais ou menos, 105, 106, mais ou menos, não, 105. Tem os sambaqueiros ali e tal, e eles se depararam ali com arco e flecha dentro das grutas, enfim e tal. Então isso sim também torna um sítio arqueológico. São registros que encontramos, né, onde historiadores, pesquisadores, arqueólogos, enfim, antropólogos, eles encontram, e através disso eles vão desenvolvendo estudo e entendendo como foi o passado das pessoas, nada mais que registros, né, de civilizações, ok? E no Brasil há muitas, inclusive em Goiás há um, né, aí na... tô sem meu óculos aqui. Peraí só um minutinho. Em Serranópolis, Sítio das Araras, tá? No nosso estado de Goiás tem um aí. Um dos mais famosos aí é o da Serra da Capivara, tá? Que está relacionado aqui no texto abaixo, onde através de muitos estudos aí eles descobriram, né, de processo de escavação, eles descobriram fogueiras, utensílios domésticos, onde possibilitaram aí algumas teorias, alguns estudos. Só que de início o pessoal falou, não, peraí, não é bem assim. Só depois dos anos 2000 que o pessoal falou, não, peraí, de certa forma tem uma relevância, vamos aprofundar nossos estudos aqui, e aí que deu certo. Então, só para vocês verem que, peraí, às vezes uma teoria, quando ela é encontrada, ela não necessariamente é dita como relevante, entendeu? Nesse exato momento, há diversas teorias no mundo inteiro, diversos pesquisadores, que nós vamos ter noção do trabalho deles só muitos anos mais tarde, tá bom? Ok, então agora aqui na página 104, nós temos aí, nós temos que entender o processo de ocupação do território brasileiro. Peraí, como que aconteceu? Nosso livro ele divide em três: o período paleoíndio, tá? O período arcaico, o período formativo. Então, o período formativo, o período paleoíndio, vamos começar no paleoíndio, ele basicamente foram as pessoas, né, no caso os seres humanos, eles foram começando a conviver um com o outro ali em mais harmonia.
peraí, você pensa de tal jeito, né, tal, será que se caso a gente viver junto aqui, formar um grupo um pouco restrito, né, como se fosse um clã mais reduzido, né, uma comunidade bem pequenininha, né, com recursos ainda, né, não tão engenhosos para caça, para coleta de alguns frutos, de repente aí algumas técnicas um pouco não tão, digamos assim, fáceis, correto? Diferentemente do período, né, arcaico, que as coisas elas já começam a mudar, porque esse grupo, que antigamente era bem pequenininho, ele já começou a crescer mais, ele já começou a ficar mais denso, mais, né, mais grande, e exige o que? Uma administração um pouco maior, exige mais cuidado, mais cautela. Então aqui começa uma espécie de divisão, uma espécie de controle um pouco maior, uma vez que mesmo assim ainda utilizar as técnicas, né, foram se desenvolvendo, técnicas mais inovadoras para a caça de alimentos, para extrair os frutos, né, das árvores, enfim, talvez algumas armadilhas ali e tal, tudo isso para poder facilitar o dia a dia do ser humano. Mais à frente, no período formativo, né, uma vez que o período paleoíndio ele aconteceu de aproximadamente 9.000 anos, de 9.000 anos a 5.000 anos aconteceu o período arcaico, e o período formativo de 5.000 anos até 1.500 anos, pouco mais de 500 anos atrás, tá? Foi quando os europeus chegaram no Brasil e, enfim, já fizeram aquele papelão todo que a gente vai entender um pouquinho mais à frente, né? Então, na página 105, tem aí a faixa litorânea, que explica um pouquinho, né, do que tem dessa região litorânea aí, que é muito próxima, né, ao mar aí, que é muito relevante. Por quê? Dentro dessa região, o pessoal ele já tinha uma cultura um pouco diferente, eles já não eram tão nômades assim. Eles eram considerados seminômades. Mas por que seminômades? Porque eles tinham uma vasta, né, forma ali de conseguir alimentos de forma bem próxima, então não precisava preocupar com escassez de alimentos. Diferentemente se caso as pessoas que estivessem longe, né, das margens de rios, enfim, tal, dos mangues, enfim, tal, elas teriam uma dificuldade muito maior, porque, por exemplo, nós estamos aqui comendo algumas frutas aqui, mas vai chegar um período da seca, onde eu vou precisar de ter um processo de irrigação, eu vou precisar de ter alguns processos aqui onde para eu poder manter esses recursos. Opa, peraí, que secou tal, no caso, suposição, a época que tem muita manga. Então eu vou ficar aqui na época da manga, né? Tem muita manga, eu tô me aproximando da manga, tô, né? Enfim, tô caçando alguns animais aqui. Acabou a manga, acabou os animais, então vamos procurar outro lugar. Entenderam? Só que neste contexto aqui, desse pessoal aqui, eles não precisavam disso, correto? É muito importante saber que eram como se fossem morrinhos de 2 metros até 30 metros. E dentro deles tinha algumas grutas que inclusive foram encontrados, como eu disse anteriormente, arco e flecha. Olha que interessante. E eles serviam, né, tanto para esconderijo quanto para, no caso, sepultamento, né? Só morria e eles colocavam ali. Interessantíssimo. Na página, e finalizando aí nossa aula, 106, nós temos aí os povos indígenas no Brasil. Então, pessoal, os povos indígenas no Brasil, eles acreditam-se que aproximadamente, né, através de uma estimativa, assim quando os europeus chegaram no Brasil, tinha uma leva aí de 5 milhões de indígenas no Brasil. Olha pra vocês verem, quantidade, né? Professor, mas peraí, se tinha 5 milhões, então esse número não deveria ser muito maior hoje em dia? Infelizmente não. A comunidade indígena, ela sofreu muito devido aos ataques, primeiramente dentre eles e eles mesmos, depois eles e os europeus, né, enfim, houve um conflito muito grande, e também as doenças tragas pelos europeus, onde os índios não tinham ainda uma certa imunidade para poder barrar essas doenças, correto? E com isso aí aconteceu diversos processos onde dizimaram os indígenas, correto? Beleza? No final do nosso livro aqui vai falar sobre os tupis e guaranis, que eles eram basicamente uma comunidade bem grande, onde a língua, alguns rituais, alguns hábitos eram muito semelhantes, tá? Então é basicamente isso. Agora vamos para o nosso podcast para realizarmos as atividades da página
107, beleza? Vocês entenderam como que funcionam as coisas? Se você não entendeu, eu peço você que volte esse vídeo e assista novamente, porque ele tá muito interessante, tá com muito conteúdo e tá muito legal, beleza? Agora vamos para o nosso podcast, que é onde nós falamos sobre as questões e também discutimos um pouco, relembramos alguma coisinha que talvez esqueceu para a resolução das atividades, ok? Um abraço para você e tchau, tchau!